Boa noite! Boa noite. Boa noite. Boa noite. Como vai você? Cada vez Cada vez melhor. E que dia é hoje? É o primeiro dia. Primeiro dia da minha nova vida. nova vida. Muito bom! Esse é o cumprimento de todas as reuniões do amor exigente, mas é preciso sentir com sinceridade que o hoje é um presente que recebemos todos os dias para estarmos cada vez melhor. E assim, trilharmos pelos caminhos da vida com mais força, fé e alegria. Bem-vindos à Domingueira aí. O Amor Exigente é um programa de alto e mútuo cuidado, tendo como principais objetivos o desenvolvimento do equilíbrio comportamental, o investimento e a prevenção na qualidade de vida, e aprendemos com esse programa que o poder superior não nos dá o poder de modificarmos a ninguém, mas sim de mudarmos a nós mesmos. Nada muda se eu não mudar. E quando mudamos a nós mesmos, aqueles que convivem conosco são obrigados a se adaptarem com as nossas mudanças. O amor exigente pode até não acabar com seus problemas, mas com certeza irá ajudar para que os seus problemas não acabem com você. Esta reunião está sendo gravada. Não é uma reunião de partilha, mas uma reunião de estudo e de reflexão. Como eu disse, a reunião está sendo gravada e o arquivo ficará disponível no site da PAE e do YouTube. É com você, Rosinha. Boa noite a todos. Mais uma domingueira aí. É uma alegria a gente se encontrar nesse momento e poder estarmos juntos para cada um ficar cada vez melhor. Hoje, com muita alegria. Primeiro foi assim, um passarinho me falou: Rosa, a Maria Ivanilda fez uma espiritualidade linda no grupo Sempre é Tempo. Esse passarinho se chama Cacilda, vou logo entregando. E aí, vamos chamá-la para fazer espiritualidade na Domingueira? O que você acha? De pronto, fui lá falar com a Maria Ivanilda, ela aceitou. Então, Maria Ivanilda é voluntária do Amor Exigente, pertence ao grupo São Luís. Ela também é voluntária no Sempre é Tempo e está aqui hoje dizendo sim para a gente mais uma vez. Então, a gente começa com a Maria Ivanilda e depois a gente apresenta o nosso palestrante. Gente, lembrando que o Amor Exigente é gratuito. É assim, a Lu fala as coisas light, eu falo as coisas de cobrar. Então, o Amor Exigente ele é gratuito, a gente não paga nada para estar aqui, mas nós temos despesas. E essas despesas, elas dependem da nossa contribuição. O Amor Exigente ele não é patrocinado por ninguém de nenhuma área, a não ser os próprios voluntários. Então, para que a nossa federação fique cada vez mais forte, o CNPJ da federação é o Pix, vou pedir a Lu para botar lá no chat, e quem puder contribuir com o valor que quiser e quando puder, essa contribuição ela é muito bem-vinda. A gente precisa, eu repito isso todo domingo, porque a gente precisa ter a nossa federação fortalecida, ter a Casa E funcionando, a diretoria, o presidente, coordenadores regionais, os voluntários de grupo, de subgrupo, todos fazem trabalho voluntário, ninguém recebe por isso. Mas a gente tem um pequeno pool, que nós já fizemos até uma domingueira da Casa E, mostrando que nós temos alguns funcionários. E a gente precisa ter o nosso site, a federação precisa ter recurso para colocar a revista. Ontem a gente teve a assembleia, e na assembleia foi falado que vai ser criado o app do Amor Exigente. Então, quanta coisa boa, né, que a gente precisa manter. E isso é importante, porque para isso é importante que a gente faça a nossa contribuição. Bom, então agora o microfone é da Maria Ivanilda. Boa domingueira para a gente. Boa noite a todas e a todos. Mais uma vez eu estou aqui dividindo esse momento com vocês. Muito feliz por participar por mais esta vez da Domingueira.
E antes de eu começar a falar um pouco sobre essa espiritualidade pluralista, eu vou dividir com vocês algumas coisas. Eu sou uma pessoa pautada pela música. Desde muito cedo, na minha casa, quando eu era criança, meu pai gostava muito de escutar discos, e naquela época eram aqueles bolachões que quebravam, né? Nem o vinil, né? Isso faz tempo, com aquela capa de papel pardo, né? Meu pai tinha uma vitrola muito bonita. Então, os fins de semana, quando ele estava em casa, eram todos musicais, né? Eu aprendi desde muito cedo, e muito pequena ainda, letras de músicas. Então, músicas de Nelson Gonçalves, do Ari Barroso, Orlando Silva, Silvio Caldas, enfim. Só que, com o passar do tempo, a gente vai modificando um pouco o nosso gosto musical, mas a música sempre me acompanhou. Aí depois vem a juventude, e aí a gente se encanta pelos festivais de música, né? As músicas de protesto, na época dos anos de chumbo, enfim, tudo isso sempre mexeu muito comigo. E até que um dia, né, Elis Regina canta uma música de um autor desconhecido, chamado Milton Nascimento, a música se chamava Travessia. Foi num Festival Internacional da Canção, acho que em 1967, uma coisa assim. E aí, eu já apaixonada por Elis, me apaixonei por Milton Nascimento. E ele e tantos outros compositores da música brasileira, essa música tão rica que a gente tem, me acompanham até hoje. Assisti pela televisão o último show do Milton, né? Onde ele se despede dos palcos da vida. Aquilo me tocou profundamente, ele está muito debilitado, a sua voz treme bastante, mas a riqueza da composição desse homem, da musicalidade, da harmonia, das letras maravilhosas, ele teve outros parceiros para fazer letras também, mas ele também compôs muita coisa. Tudo isso sempre me tocou bastante, e é uma coisa que faz com que eu chegue ao meu poder superior. Como aqui nós falamos numa espiritualidade pluralista, então eu acredito que a música tem uma importância muito grande também para que a gente consiga chegar a Deus, ao poder superior, à divina majestade, ao universo supremo, à inteligência, o nome que vocês queiram dar, né? E eu recebi de uma amiga muito querida um texto, uns slides, com o título de As 10 Leis de Milton. Quando eu vi isso, eu confesso para vocês, para mim foi como se abrisse uma luz imensa, falasse, meu Deus, eu preciso levar isso para mais pessoas. Então, hoje, a parte de espiritualidade vai falar sobre as 10 leis de Milton. A Luciana vai me ajudar, ela vai colocar uns slides, e com os slides eu vou falando alguma coisa sobre cada um deles. Então, a primeira lei de Milton: amigo é coisa para se guardar. É um trecho da música Canção da América. E vejam a importância que tem isso. A música até continua, a letra continua. Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, que é onde nós temos o nosso coração. Então, gente, olha o que nós estamos fazendo aqui, né? Trocando com os nossos amigos pessoais e virtuais tantas experiências, tanto crescimento. Quantas amizades que nós fazemos aqui mesmo nos nossos grupos de apoio, nos nossos grupos presenciais e nos virtuais também, que nós vamos levar para o resto de nossas vidas. E o quanto a amizade é importante para cada um de nós. Às vezes, até muito mais do que os nossos familiares. Às vezes, nós encontramos nos nossos amigos mais apoio do que nas pessoas de nossa família. Então,
Essa é uma das frases muito significativas da obra de Milton. Segundo slide, por favor, Luciana. Qualquer maneira de amor vale a pena. Essa é da música Paula e Bebeto. Num mundo de tanta intolerância, de tanto preconceito, de tanta raiva, ódio por aqueles que são diferentes de nós, ou por aqueles que professam uma outra fé, têm escolhas políticas diferentes da gente, se juntam com pessoas do mesmo sexo, têm a sua orientação sexual diferente da nossa, isso pode nos causar tanto uma intolerância muito grande, um preconceito muito nefasto, quanto também empatia, compaixão e tolerância, além de aceitação. O amor é muito grande, o amor é infinito, e qualquer forma dele vale a pena. Não importa para quem ele seja dirigido ou de quem a gente está recebendo esse amor. O amor sempre é de grande importância na nossa vida. Então, quebremos esses paradigmas aos quais muitos de nós ainda estão afeiçoados, agarrados, e vamos perceber o quanto nós crescemos quando aceitamos as pessoas do jeito que elas são. Terceiro, por favor. Essa eu sou suspeita para falar. Essa é da música Maria, Maria. Eu tenho certeza que o Milton fez para mim, tá? E para todas as Marias do mundo, porque é uma música maravilhosa, né? E um dos trechos dela diz assim: é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana. O que é que nós estamos fazendo nesse grupo? Nós estamos desenvolvendo a nossa força. Tanto é que força é uma das palavras da nossa oração que nos conclama a estarmos juntos nos grupos de amor exigente. O força, fé e alegria. Então, aqui a gente vem desenvolver nossa força para enfrentar os desafios, as dificuldades da nossa vida. E não precisa ser Maria, não, para enfrentar isso. Qualquer pessoa tem essa força. É preciso ter raça. Né? A raça, o que é isso? É a nossa humanidade, é aquilo que está dentro de nós, que está junto com o nosso divino. Isso faz com que nós entendamos as pessoas que podem ter até a cor da pele diferente, uma etnia diferente da nossa, mas fazem parte de uma única raça, a dos seres humanos. Raça aí também na gana, na vontade. E aí vem, é preciso ter gana, é preciso ter vontade para enfrentar os desafios, para fazer as nossas mudanças necessárias para enfrentarmos a nossa vida. É preciso ter gana para aceitar as coisas que nós não podemos modificar. Quarto slide, por favor. A quarta lei de Newton. Os sonhos não envelhecem. Essa daqui é do Clube da Esquina 2. Gente, quando eu fiz essa espiritualidade no grupo Sempre é Tempo, tem tudo a ver, né, com o grupo, que é para os adultos maiores. Mas aqui nós falamos para todos. E nós podemos envelhecer fisicamente. Sim, o nosso corpo envelhece, mas os nossos sonhos jamais. Pessoas que morrem são aquelas que perderam os sonhos. Então, enquanto nós estivermos sonhando, enquanto nós tivermos desejos, tivermos objetivos, tivermos direcionamento, nós estaremos vivos. Então, essa conclamação, os sonhos não envelhecem. Isso é para nós também. Nosso coração não envelhece, não. Ele sempre está pronto a sonhar, a amar e a fazer. A quinta lei, por favor. Mais um trecho da Maria Maria. Agora é uma coisa mais leve. É preciso ter manha,
é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Então, assim como nós precisamos de força, de raça e de gana, nós precisamos de manha, do dengo, que todos nós precisamos, até na atenção conosco, nos carinhos que nós devemos fazer para a gente mesmo. Quantas vezes nós estamos no grupo e não fazemos carinhos para nós? E nós aprendemos aqui que isso é necessário. Nós precisamos também ter essa manha, saber como fazer as coisas, para tirar sempre delas o melhor. É preciso ter graça. A graça aí que vem da gente e que vem do mais alto, né? A graça que alguns acreditam que venha do Espírito Santo, que outros acreditam em outras divindades, não importa. Mas a graça é aquilo que nos move, que nos faz viver, que nos faz ter luz dentro de nós. É aquela porção divina que cada um de nós carrega dentro de si. É preciso ter sonho, né? Então, força, raça, gana, manha, graça e sonho, sempre. Sexta lei de Newton. De tudo se faz canção, de tudo. O passarinho que canta, a música que toca na rádio ou na playlist do celular, o som do mar, o som das crianças sorrindo e brincando e gritando. Se nós quisermos, tudo isso será uma canção e não um incômodo. Há barulhos que incomodam, mas os barulhos que mais incomodam são aqueles que nós temos dentro de nós. Os barulhos que nós guardamos dentro das nossas cabeças. As repetições, as mágoas, o remorso, o remoer. Isso não é canção, isso é barulho incômodo. Agora, se nós fizermos de tudo isso um motivo para que estes sons permeiem a nossa vida com canções, nem precisa ser uma canção. A canção vai estar dentro da gente. E quando a gente cantarolar alguma coisa, a gente vai dizer assim, puxa, eu também sei compor alguma coisa, mesmo com as minhas dificuldades, mesmo com os meus tropeços. Esta vida é uma canção para mim. Próximo. Essa daí é de coração de estudante. Há que se cuidar do broto para que a vida nos dê flor e fruto. Então, aqui a gente se remete a estes seres que vêm chegando aqui no nosso planeta, nossas crianças, não é? Que vêm trazer tanta alegria, tanta luz, ou tantos desafios pela frente, né? De que maneira nossas crianças estão sendo cuidadas? Nós estamos cuidando delas como se fossem brotos, tão tenros, tão frágeis, que precisam de alimento, de água, de cuidado, de amor? De que maneira a nossa sociedade trata estes brotos em formação? Só se nós tratarmos bem das nossas crianças é que teremos adultos saudáveis. Só tratando bem destes brotos é que teremos flor e depois o fruto. Nós estamos no século do envelhecimento. Nós temos muito menos crianças nascendo na nossa sociedade. Mas essas que estão vindo, certamente, vêm com uma sabedoria muito superior à nossa. Vêm com um propósito muito melhor do que o nosso. Então, nós, como pais, como avós, como bisavós, temos a responsabilidade de cuidar dessas crianças como se fosse um broto de uma árvore
que vai dar muitas flores e muitos frutos. Então, saibamos como cuidar desses seres. E somente assim nós teremos um futuro muito melhor do que temos agora. O próximo, Luciano. É também do coração de estudante. Há que se cuidar da vida, há que se cuidar do mundo. E aí, então, nós temos um idoso no slide. Cuidar da vida em qualquer situação. Esteja ela no começo, no meio ou no fim. A vida é importante para cada um de nós. E nós devemos recebê-la como um presente do nosso poder, dessa inteligência superior que nos guia. Nós estamos tendo mais uma oportunidade de fazer melhor. Nós estamos tendo uma oportunidade de nos aperfeiçoarmos, de mudarmos, de fazermos as coisas de uma maneira diferente. E por isso nós precisamos cuidar dessa vida, em qualquer estágio que ela esteja. Tá? E cuidando da vida, nós estamos cuidando da natureza, das nossas matas, dos nossos biomas, dos nossos mares, dos nossos rios. Nós estamos cuidando do mundo. Fala-se tanto em aquecimento global, em mudanças climáticas. O que cada um de nós faz diante desse problema sério que já começou a nos assustar, já há algum tempo? Né? Então, vamos cuidar da vida e assim cuidaremos deste mundo, que é o lugar onde nós temos para viver, pelo menos por enquanto. O próximo, Luciano. Essa daí vem de Canção da América. O que importa é ouvir a voz que vem do coração. Então, nessa lei de Milton, ele diz que o mais importante é a voz que sai do nosso coração. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque existe uma passagem bíblica que diz assim, que a nossa boca fala do que o coração está cheio. Então, cuidemos dessa voz que vem do nosso coração. Muitas vezes, essa voz que sai pela nossa boca, ela machuca, ela magoa, ela ofende, ela discrimina. Então, vamos tomar cuidado, porque se nós realmente soubermos ouvir a voz dos nossos corações, nós vamos colocar pela nossa boca o que está cheio dele. Então, que seja uma... Desculpa, gente, meu celular resolveu tocar agora, tá? Desculpa, ficou aí. Então, vamos cuidar dessa voz que vem do nosso coração. Resolvi. Devia de ter desligado antes, desculpa. Nossa, quebrou até o clima, desculpa, gente. Bom, e como a voz do coração veio agora meio indignada, eu vou retomar. Porque já estamos chegando na 10ª lei, tá? Vamos lá, Luciano. Longe se vai sonhando demais. Ou seja, essa vem de Caçador de Mim, uma das músicas mais belas de Milton Nascimento. Se vocês não conhecerem muito as músicas dele, passem a procurar, porque são músicas belíssimas. Essa Caçador de Mim, eu até vou terminar com uma parte mais dela, que sai aqui da lei, mas é uma música maravilhosa, porque nós somos os nossos próprios caçadores. E se nós não tomarmos cuidado, nós seremos o caçador e a presa. Então, se nós sonharmos, mas sonhos baseados em realidade, né? Não só na utopia, nós vamos ir longe demais. E para encerrar, mais um trecho aqui diz assim: nada a temer, senão o correr da luta, nada a fazer, senão esquecer o medo. Então, se deixarmos o medo de lado, medo é diferente, muito diferente de ser precavido.
Medo é diferente de prudência. Nós precisamos ser prudentes para não incorrermos em perigos contra a nossa vida e a vida dos outros. Mas o medo, ele pode nos tolher de tal maneira que nós sejamos incapazes de fazer alguma coisa. Já dizia o Padre Haroldo, medo de nada, só amor. Então, nós temos que sair de nós próprios, deixar o medo de lado. E a gente tem que enfrentar a luta. Não tem como não enfrentar a luta. A nossa vida é uma luta diária, tá? E é assim, dessa maneira, que eu encerro essa minha espiritualidade, porque tudo que nos leva a pensar um pouco além daquilo que nós estamos habituados a pensar no nosso dia a dia é espiritualidade também. Nós não desenvolvemos espiritualidade apenas na igreja, no templo, nos centros, não. Espiritualidade é isso, troca, é escutar, é entender, é absorver e é colocar em prática. Tá? Muito obrigada pela atenção de vocês. Que maravilha! Que coisa linda! Não tem nada para a gente falar. Eu também sou fã assim, de carteirinha do Milton desde sempre, desde sempre. Minha adolescência, meu casamento, meus filhos, todas as músicas do Milton me recordam alguma situação. E a gente tem que pensar que gratidão da gente poder estar vivendo esse momento de receber tantas coisas boas, né? É muito, muito, muito mesmo emocionante. Eu fico até assim, e muito assertivo quem trouxe essas frases das músicas de Milton, criou essas 10 leis, e belíssima colocação da Maria Ivanilda de fazer a gente trazer tanta reflexão, né? Que a gente coloque mais Milton em nossas vidas, todo dia. Gratidão, Maria Ivanilda. Gente, agora nós vamos para a nossa palestra. Então, hoje nós vamos ouvir que o amor exigente é para pessoas solteiras também. Muito bem bolada essa ideia do Carlos. Carlos, eu vou falar seu sobrenome, mas eu não sei se eu vou acertar. Carlos Cellini? Diz para mim, abre seu microfone. Acertei seu sobrenome? Boa noite a todos. É Carlos Schelini. Schelini, pois é, então, agora eu vou falar bonito. Carlos Schelini. Então, o Carlos, ele é coordenador regional do Amor Exigente lá do Vale Paraíba, Norte, São Paulo. Eu tive a oportunidade de ser apresentado ao Carlos quando a gente foi a um encontro em Serra Negra, se não me engano, ele estava lá presente. E o Fernando de Pinda me apresentou o Carlos. Naquela época, a gente nem sonhava ainda em fazer domingueira. Mas, quando a domingueira começou, gente, vocês não têm ideia. Olha, se pegasse os bastidores da domingueira e eu conseguisse passar para vocês como eu fico ali no pé dos nossos palestrantes para que eles venham aqui, mas a gente, assim, aquela música, quem espera sempre alcança, mas a gente precisa se movimentar também, né? Então, olha, gente, já tem alguns, nem sei quanto tempo, que eu venho pedindo ao Carlos para ele vir aqui. E quando o Fernando fez a domingueira, ele estava presente, e aí ele se empolgou. E aí a gente foi descobrindo muitas coisas assim que a gente tem até um pouco em comum, nessa coisa da gente empurrar um pouco as coisas com a barriga. Isso não quer dizer que a gente não seja responsável com as nossas atividades, que a gente precisa ser mesmo, mas algumas coisas a gente vai deixando um pouquinho para lá. E aí, quando ele disse sim, gente, eu não pensei 2 vezes. Pegamos a data, já marcamos, deixamos ele escolher o tema. Então, Carlos, hoje é com muita alegria que a gente te recebe aqui. E eu agradeço ao Fernando de Pinda, que abriu esse caminho também, né? Então, uma boa domingueira para a gente. Se você quiser se apresentar mais um pouquinho, depois da minha falação aqui, fique à vontade, tá bom? Tá ótimo. Bem, boa noite a todas e todos. O meu nome é Carlos. Eu moro aqui em Taubaté. Sou um voluntário de Amor Exigente desde 2018, quando eu conheci essa proposta maravilhosa através do nosso querido Fernando Antunes e da Fátima Spuri, que são
os nossos queridos patronos aqui, né, da regional. Eles me apresentaram a proposta e foi amor à primeira vista, né? A partir daquele momento, nunca mais eu deixei de participar das reuniões, de ser um voluntário. Foi aquela paixão, e mais do que uma paixão, né? Um amor mesmo, porque tem se prolongado e feito muita diferença na minha vida. Agora, eu primeiro queria contar a vocês como é que surgiu, né, essa ideia desse tema, o amor exigente para pessoas solteiras. Eu confesso para vocês que tem muito da minha experiência pessoal aí. Diz que quando a gente pode falar de algo que a gente vivenciou, fica mais verdadeiro, né? E essa experiência minha com o amor exigente é a experiência de uma pessoa que tem uma vida na solitude, né? Eu fui pai muito novo, com 19 anos, e então, quando eu conheci o amor exigente, o meu filho já tinha 26 anos, já morava fora, já estava formado, eu já não morava mais com a mãe dele e vivia uma vida, né, de uma pessoa divorciada, sozinha, né, que tem a sua casa, sua profissão, e mesmo assim, a proposta do amor exigente, ela caiu assim como uma luva na minha vida, né? Mas eu confesso para vocês, né, eu precisei fazer algumas adaptações, né, porque eu sempre percebi que a mensagem é muito voltada para a família, né, para o pai, para a educação, naquela questão da prevenção e também na questão da codependência, do familiar, né, que tem o adicto no seio da família. E aí, como fazer, né? Como que eu posso me encontrar nessa proposta? Como que eu posso praticar esses 12 princípios básicos na minha vida, né? Um homem que já tem um filho criado, que não mora mais junto, que não tem uma companheira e, enfim, que está vivendo uma vida solo, né? Então, esse foi o primeiro insight que eu tive, né? De pensar os 12 princípios básicos na perspectiva de uma pessoa que vive só, né? Eu tenho mais uma experiência, que é a da justiça restaurativa, que aqui no Vale do Paraíba é um sucesso, né? Nós aplicamos isso aqui em todos os grupos aqui da nossa regional, nós temos, e para quem não sabe, a justiça restaurativa é aquela parceria que o amor exigente faz com o Poder Judiciário e com o Ministério Público para receber pessoas encaminhadas pelo fórum, né? Então, pessoas com situações judiciais que precisam cumprir uma medida obrigatoriamente são encaminhadas para o grupo, e o grupo, através da responsabilidade social, né, que é um dos nossos pilares, a gente recebe essa pessoa. E aí, muitas vezes, essa pessoa ela chega no grupo e a questão que trouxe ela para o grupo não é uma questão familiar, não é uma questão dela com o filho dela, não é uma questão dela com a esposa dela, é uma questão dela no comportamento dela, na postura dela, na vida pregressa dela, perante a sociedade e perante ela mesma, né? Então, uma pessoa que praticou uma infração de menor potencial ofensivo, né? Uma embriaguez ao volante, uma ameaça, né? E essa pessoa precisa participar das reuniões e essa pessoa precisa ser contemplada nas palestras. Ela precisa se identificar com a mensagem. E aí eu precisava enquadrar e contemplar a situação dessa pessoa dentro dos 12 princípios. Porque senão não faria sentido, né? Falar para essa pessoa de educação dos filhos, de cooperação em casa, na esposa, se a questão é da pessoa com a postura dela social e muitas vezes de autoconhecimento, né? Então, esses dois fatores, né? A minha experiência pessoal como um voluntário, a questão da justiça terapêutica, a necessidade da gente atender um público que muitas vezes tem uma questão pessoal a ser resolvida e não uma questão familiar. E aí, a terceira
a terceira situação que me fez voltar para esse tema foi uma circunstância bastante interessante. Os grupos de voluntário de amor exigente aqui no Vale do Paraíba, ele possui muitas pessoas que vivem solo, que vivem sós. É até interessante, né? É uma região onde nós temos uma média de idade não muito alta, né? Então, nós temos jovens adultos, né? Até já chegamos a ter pessoas com 20, 22 anos sendo voluntários, né? Procurando o grupo, e também pessoas já na melhor idade que, por circunstâncias da vida, estão morando sós, né? Com os filhos criados, né? Ou viúvos, viúvas. E aí essas pessoas também precisam se ver enquadradas, contempladas e tocadas pela mensagem, né? Então, foi aí através dessa desse terceiro insight que eu percebi, não, eu preciso também conversar com os companheiros, com as companheiras, para a gente, na hora de elaboração das palestras, né, a gente também ter o olhar para essa pessoa que vai aplicar os princípios na sua própria vida, né, na sua própria situação, nas suas metas, nas suas dificuldades, nos seus obstáculos, na sua situação pessoal. A melhor maneira de nós conquistarmos a nossa clientela, né, é nós falarmos a língua dela, né? Então, eu preciso falar a língua. Eu tô aqui, chega. Eu preciso falar a língua da pessoa, né, para que essa pessoa se sinta, se identifique, né, possa fazer uso dos princípios na sua própria vida e aí sim praticando o amor exigente na própria vida, ser um exemplo, né? E aí falar para o próximo, falar para o outro, não é isso? Então, por conta desses três motivos, eu resolvi começar a estudar e começar a interpretar os 12 princípios básicos sobre esse aspecto, né? Sobre esse aspecto da pessoa que vive só, da pessoa solo, né? Bom, qual que é a finalidade de falar sobre esse tema, né? Por que que eu achei importante, né? E aí, pesquisando, né? Pesquisando nos manuais, nos livros de amor exigente, eu encontrei um trecho da Carta de Londrina, do 6º Congresso do Amor Exigente, que foi em 2003. E aí, na Carta de Londrina, diz o seguinte, olha só que interessante. Ele já meio que dava esse caminho para o grupo, né? 6º Congresso Nacional de Amor Exigente. Levar o amor exigente para todos os brasileiros, diz a carta. A dependência química tem muitas causas, mas na raiz de quase todas encontra-se a falta de um projeto de vida. O afastamento de Deus, uma sociedade hedonista, na qual os valores como fraternidade, o amor à justiça, a dedicação ao próximo, o respeito aos outros e a si mesmo são deixados de lado, né? Então, quando eu vi que já estava na previsão, né, do Congresso do Amor Exigente, que a mensagem chegasse a todos os brasileiros, ou seja, que nós fôssemos os mais genéricos possível, que a gente pudesse, através dos nossos 12 princípios, atender uma gama total da população, isso aí realmente me motivou para fazer esse trabalho de adaptação e esse foco, né, na pessoa que vive só, na pessoa que vive só. Então, os grupos passaram a atrair, aqui na nossa região, jovens adultos, né? A gente percebeu que começou a ter uma renovação. Então, jovens 20, 22, 25 anos, se aproximando, servindo como voluntários, né? Gerações que ainda não formaram as suas famílias. E aí, como é que eu posso, né, retornando àquela pergunta, como é que eu posso falar de educação de filhos, né? Falar da questão da culpa, se eu for dar apenas o enfoque na família, né? Ficaria um pouco fora, né, da vida, da perspectiva daquela pessoa, né? Outra ideia que eu percebi que seria uma finalidade interessante é que
nós precisamos pensar no futuro do nosso grupo de apoio, né? E nós precisamos atrair justamente essas pessoas que estão no início das suas vidas, né? Com essa mensagem que toque o coração. Por quê? Porque nós precisamos renovar. Nós não estaremos aqui para sempre, né? Outro dia, eu ouvi uma expressão que eu me identifiquei, que eu sou um envelhecente, né? 49, 50 anos, né? Então, nós que somos envelhecentes, nós precisamos cuidar para que o nosso grupo se renove, né? E aí uma mensagem que atraia justamente esse jovem adulto, essa pessoa que ainda está formando, né, a sua vida, criando a sua vida, e vai se identificar com a mensagem quando ela é colocada e trazida para a pessoa solteira, né? Então, também, essa foi uma finalidade que eu achei interessante. E também um outro papel, um outro dado, que eu não sei se vocês sabem, que é muito interessante. Vocês sabiam que 15% das residências no Brasil são ocupadas somente por uma pessoa? Olha só que interessante. Isso é uma prévia do censo, né, que foi feita no ano passado. Então, 15% das residências no Brasil são ocupadas por pessoas que vivem sós. Isso em 2001. Das 212, quase 213 milhões de pessoas que moram no Brasil, 11 milhões moram sós. Então, nós temos 5% da população nessa situação da pessoa que mora só, né? Ela não está, então, convivendo fisicamente, né, numa entidade familiar. Ela tem uma vida solo. O número, em 2012, era de 7 milhões e meio. E agora, em 2022, passou para 11 milhões, um crescimento de quase 50% em 10 anos. Então, também é uma tendência que as pessoas, né, que a nossa sociedade está passando por essa mudança e a tendência é aumentar. Então, nós precisamos, como grupo de apoio, que precisa chegar a todos os brasileiros, falar essa língua, né? Precisamos nos adequar, nos adaptar a isso, a essa mudança da sociedade. E aí, quem são essas pessoas que vivem sós, né? 42% desses 11 milhões, 42% são pessoas solteiras. 29% desses 11 milhões são pessoas divorciadas, 29%. E 25% são viúvos, né? Então, 11 milhões de pessoas morando só, sendo que 42% são solteiros, 29% são divorciados e 25% são viúvos. E aí, a pergunta que se faz, né? Por que essas pessoas estão nessa situação? Por que elas estão morando dessa maneira? Quando fizeram essa pergunta na pesquisa, vieram 4 motivos. Primeiro, independência. As pessoas alegaram que morar só, que viver solo, lhes dá independência, sensação de independência. Liberdade, privacidade e paz. Foram os 4 motivos que foram dados, né? Só para complementar esses dados da pesquisa. Eu já disse a vocês, né? Eu falei no título da palestra, que é Amor Exigente para Pessoas Solteiras, mas agora eu estou falando de pessoas divorciadas, viúvas, para dar um total de pessoas que vivem solo, né? Por que eu usei, então, solteiro? Foi uma simplificação, tá? Eu quis dar, de uma maneira bem clara, uma maneira bem rápida, uma ideia de para quem que seria essa mensagem. Mas aí estão embarcadas, na verdade, abarcadas, todas as pessoas que não estão vivendo numa família tradicional, né? E daí porque a mensagem da palestra tem sido, né, para quando a gente tem esses grupos, uma mensagem um pouco
adaptada. E aqui, então, eu explico por que estou usando a palavra solteira, né, ao invés de usar a palavra pessoas que vivem sós, né, porque também existe, e aí já para encerrar esse início, essa introdução, existe um preconceito a respeito da pessoa que vive solo, da pessoa que mora sozinho, né? O que é a visão, né, que eu, por exemplo, tive durante toda a minha infância e juventude da pessoa que está só, né? É tristeza, né? A pessoa que não se adapta, a pessoa que tem algum problema, né? A pessoa que está triste, né? Não é à toa que o castigo na minha infância era ficar sozinho, vai ficar sozinho ali no quarto, né? Ou na escola, vai ficar no cantinho ali virado, não vai conversar com ninguém. Então, o fato de estar só sempre gerou uma conotação de algo negativo. O que nós estamos vendo no presente? Que essa concepção mudou, né? Hoje você tem um conceito, que é o conceito da solitude, que é diferente da solidão, né? E aí o conceito da solitude é a pessoa que voluntariamente opta por viver uma vida solo, né? Por morar sozinho, né? E isso alterou tanto que é algo que vem crescendo na comunidade, na sociedade brasileira, e com uma tendência a aumentar. Por que eu digo que tem uma tendência a aumentar? Basta a gente ver os lançamentos de imóveis nas grandes cidades. Cada vez imóveis de um tamanho menor e com um quarto só, né? É uma avalanche, né? Basta você ver o número, como os carros estão diminuindo de tamanho, né? Basta você ver como, no supermercado, você encontra cada vez mais produtos para uma pessoa só, embalados em uma porção individual. Então, se o mercado já percebeu e está trabalhando com isso, é porque aí tem, né? Eles estão já preparando e atendendo uma demanda, né? E eu acho que o grupo também, né, como um serviço social, nós também precisamos atender essa demanda. Bom, muito bem. Solidão, aquela visão antiga de algo involuntário e negativo, e a solitude como uma vontade da pessoa, né, de ter o seu próprio espaço, e algo que é trazido como positivo. Um ato de amor próprio, a alegria de estar só, né? Estar bem acompanhado em sua própria companhia. Solitude é libertador. É não precisar de outra pessoa para fazer o que gosta. Então, eu encontrei essas definições, né, para essa palavrinha aí que ela, né, tá fazendo a cabeça aí de muita gente. E aí, para finalizar essa introdução, eu queria dizer a vocês que lá no dicionário Hawais, que é um dicionário muito completo, a definição de família, ela recebeu uma amplitude que é bastante interessante e digna de algumas observações. O que diz lá família no dicionário Hawais? É um núcleo, família é um núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária. Então, olha que interessante, eu vou fazer algumas observações. A primeira observação, as pessoas da família unidas por laços afetivos e não apenas laços sanguíneos, né? Inclusive, puxando o gancho aí com a espiritualidade, né? Foi combinado, inclusive, né? Que amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, não é isso? Foi dito isso. E que a gente tem essa possibilidade de ter também amigos que são tão importantes, tão marcantes e tão relevantes quanto pessoas da nossa família de sangue, né? Então, veja, está tudo planejado, está tudo na mesma sincronia de que hoje você pode encontrar a sua família, né, de sangue e a sua família de coração no mesmo patamar, né, segundo o dicionário Hawais. E aí, a outra observação.
é que existe paternidade e maternidade socioafetiva, reconhecida pela justiça, né? Então, aquela mãe do coração, né, criou a criança, né, a vovozinha, a justiça reconhece esse laço como a paternidade ou a maternidade. Né? Olha só que interessante. E aí, por fim, nem sempre precisa compartilhar o mesmo espaço. Né? Então, geralmente compartilham o mesmo espaço. Mas se é geralmente, não é sempre. Então, não precisa, para esse conceito de família, dividir o mesmo espaço. E, por fim, o foco na solidariedade, ao invés da consanguinidade. Né? Por quê? Porque é muito mais importante você ter uma união de propósitos, uma compreensão mútua, a interdependência dos sentimentos e das ideias, do que apenas o laço de sangue. Né? Se fosse assim, se não fosse assim, nós não teríamos tantos crimes praticados, né, por pessoas da mesma família, umas contra as outras. Então, não é porque tem um laço de sangue que existe essa interdependência, essa compreensão mútua. Né? Quantas pessoas nós vemos idosas que são deixadas nos abrigos de longa permanência porque o filho ou a filha não deseja cuidar, né, no final da vida. E quantas crianças também são deixadas em abrigos, né, quando não deixadas na rua, pelos pais, pela mãe. Né? Então, uma visão mais ampla e mais moderna de que a relação solidária é um amálgama, né? É uma cola muito importante para a gente considerar como família. Por que eu fiz essa introdução toda, gente? Eu fiz essa introdução porque eu quis mostrar para vocês e contar para vocês que existe uma necessidade, né? Eu vejo uma necessidade de adaptação e evolução dos nossos princípios e das nossas palestras para essas transformações que vêm surgindo na sociedade, né? Para que o grupo continue sendo assim, esse grupo relevante, tão importante, tão querido que é, né? A gente acompanhar essas mudanças da sociedade, tá bem? E aí eu vou entrar rapidamente, assim, claro que todos e todas são muito craques nos 12 princípios básicos, eu não quero chover no molhado, mas eu quero, assim, de uma forma, digamos, resumida, contar a vocês como que é essa interpretação dos 12 princípios básicos no panorama do público que é solteiro, que vive solo. Né? Como conquistar, como atrair atenção, como fazer essa pessoa se identificar com os nossos 12 princípios básicos. Né? Essa pessoa que vive solo, essa pessoa que já não tem mais o filho para educar, que não tem uma esposa, não tem um marido em casa. Né? Como que a gente vai atrair atenção e como a gente vai fazer com que essa pessoa assimile os princípios e coloque em prática na sua vida. Né? Então, é mais ou menos assim. Né? Eu vou contar a vocês o que eu tenho feito de interpretação. Bom, a primeira coisa é que eu tenho uma visão de que os 12 princípios, né, por ser um por mês, começando em janeiro, terminando em dezembro, para mim é uma jornada. Né? Eu vejo cada ano de estudo, né, do Grupo do Amor Exigente como uma jornada, como um caminho a percorrer. Né? Eu começo lá na primeira semana de janeiro e eu termino na última semana, a semana do Natal. Né? Passo a passo, estudando os princípios, e o convite que eu faço sempre para os companheiros e companheiras é o seguinte: esse ano, vamos colocar em prática todos esses ensinamentos? Vocês estão comigo? Vocês topam? Porque é um caminho. Né? Não é à toa que nós começamos no primeiro princípio do mês, janeiro, identificador, com as raízes. Não é isso? Porque é a base. E aí, nesse princípio, quando a gente vai falar para pessoas que vivem solo, a pergunta é: quem sou eu e por que eu sou assim? Né? As raízes remetem a uma planta, né? Uma árvore. E aí pensar que eu posso, como numa planta, eu posso cultivar, adubar aquelas qualidades positivas para fazer elas crescerem
e fortificarem, mas também eu posso podar, né, aqueles defeitos de caráter, aqueles maus hábitos, né? E aí, identificador por quê? Porque traz para o autoconhecimento, né? A base de tudo, né? A raiz de tudo. O que eu quero, o que eu preciso mudar, né? E por quê? Da onde veio isso? O primeiro passo da jornada, né? Trazendo, então, nesse primeiro mês, a reflexão para o eu mesmo, né? Para a pessoa, o que ela enxerga nela de dificuldade, de defeito, e o que ela precisa e vai se propor a mudar nos próximos 11 princípios, né? Então, já traçando desde o começo um panorama do que nós vamos encontrar ao longo do ano. Quando chega o segundo mês, que é o princípio humanizador, eu vou trabalhar a seguinte frase: eu também sou gente. E aí, o trabalho é na autoestima, porque todo mundo sabe, a maioria das pessoas que chega no grupo é pela dor, né? A pessoa chega com a asa quebrada. E aí a autoestima, eu mereço ser feliz. Eu não preciso atender a todas as expectativas dos outros. O que eu gosto e o que eu quero para a minha vida? Eu tenho sido eu mesmo? Ou eu tenho representado um personagem? Nesses tempos de rede social, onde o que mais vale é a quantidade de curtidas, onde muitas vezes eu estou no lugar aborrecido, chateado, mas eu posto uma foto onde dá a impressão de que eu estou feliz, que eu estou me maravilhando naquele local. E onde fica a verdade, né? Muitas vezes eu posso estar confundindo. E aí, me humanizar é isso. É acreditar e colocar em prática o meu eu verdadeiro. Eu também sou gente. Eu também tenho direito a ser feliz. Essa é a provocação do mês 2, do mês de fevereiro. Passando para o mês 3. Esse princípio é maravilhoso. Esse princípio mudou a minha vida. Sempre que eu vou falar dele, eu me emociono. Porque ele é o princípio protetor, né? Para o Carlos, que chegou no grupo, e um procrastinador de marca maior, ele admitir que os recursos são limitados, que ele não consegue abraçar o mundo, que ele tem que saber falar não, né? E aí uma frase que eu aprendi, que é muito bacana, depois eu fui ver que era até em latim. Ela diz assim: sapateiro, não vá além do seu sapato. E isso caiu como uma bomba na minha cabeça. Sapateiro, não vá além do seu sapato. Você tem que fazer a sua parte. E não mais do que isso. Não abrace o mundo, os recursos são limitados. Isso funcionou para mim, e eu digo a vocês, para a pessoa que está morando só, que vive solo, que está muitas vezes fazendo tudo sozinho, né, querendo abraçar o mundo, isso também é muito bom para colocar limites e para dar humildade, né? Humildade de saber falar, olha, não estou conseguindo, não consigo, né? Meus recursos são limitados, calma, preciso de um tempo, né? Vocês vejam como é diferente quando a gente vai falar do pai e da mãe educando o filho, a gente ia pensar no quê? Não, eu não posso fazer tudo pelo meu filho, eu não posso dar tudo para minha filha, não é isso? Quando a gente vai pensar numa pessoa que mora solo, num homem, numa mulher, a gente tem que pensar na realidade dessa pessoa, né? Que muitas vezes essa pessoa, por estar solo, ela se sobrecarrega, né? Às vezes por carência, às vezes por ignorância mesmo, né? E aí trazer essa mensagem embalada para a pessoa ouvir aquilo que ela está passando faz muito sentido, né? Como fez para mim, tá bom? Outra coisa que eu acho interessante nesse princípio protetor é buscar o caminho do meio, né? Evitar os excessos, sobriedade.
Eu acho maravilhoso o conceito de sobriedade do amor exigente. Não é só não usar substâncias que alteram, né, o sentido, substância psicoativa. Sobriedade é um estado de espírito. Sobriedade é nem estar muito triste e nem muito feliz. Porque excesso de felicidade também dá problema, né? Quem aí que nunca comprou algo por empolgação? Né? Quem aí que nunca disse um sim no momento de empolgação e se arrependeu, porque estava feliz? Né? Então, sobriedade, né? Esse terceiro princípio protetor. Vamos rapidinho para o quarto. Nossa, eu estou vendo aqui que o tempo está voando. Eu já falei quase 30 minutos, meu Deus. Bom, o quarto é o princípio valorizador, né? Para mim, como uma pessoa que vive solo, né? Esse princípio valorizador foi... Aí, ó, tá me despertando aqui. O princípio valorizador foi: eu tenho que assumir a minha função. Eu não posso delegar as decisões, as funções da minha vida para terceiros. Né? Abraçar, como fala na gíria, abraçar a jaca. Né? A César o que é de César. Tomar as rédeas da minha vida. Chega de ser dependente, chega de ser infantilizado. Parar de delegar decisões para terceiros. Gente, uma vez, uma pessoa falou assim para mim. A pessoa falou querendo me deixar chateado. Mas, no final, eu fiquei tão feliz porque eu interpretei aquilo de um modo positivo. A pessoa falou assim para mim: ponha-se no seu lugar. Aparentemente, isso é algo negativo, né? Seu lugar é um lugar inferior. Mas sabe como eu interpretei aquilo? Carlos, ponha-se no seu lugar fazendo aquilo que você deve fazer. Aquilo que é do seu mundo. Aquilo que é da sua obrigação. E não queira ser quem você não é. Eu recebi isso, essa ofensa, como um presente. E fez sentido, me valorizou. Porque o meu lugar era muito melhor do que aquele lugar que eu estava tentando ocupar. Né? Muitas vezes eu me coloco num lugar de conforto, de não ter desafio, mas esse lugar deveria ser um lugar melhor, um lugar de mais responsabilidade. E eu, como procrastinador, que eu já fui terrível, eu sempre tentava me esconder. Com esse princípio, eu me valorizei e eu fui encontrar o meu lugar, que é fazendo um trabalho de qualidade, sendo um bom voluntário de amor exigente, sendo um bom amigo, sendo uma pessoa útil para a sociedade. Vou falar um pouquinho agora do quinto princípio, que é o libertador, sempre com esse enfoque, né, da pessoa solo, né? Trocar a culpa pela responsabilidade. Esse eu acho que não precisa mudar muito, né? E aí eu sempre lembro, né? Eu gosto muito do nosso cumprimento. Que dia é hoje? O primeiro dia da minha nova vida. Quando eu falo que é o primeiro dia da minha nova vida, eu deixo a culpa lá para trás. Ela não existe mais. Eu só estou olhando para agora, para hoje. E como me faz bem, né? Como isso me liberta. Porque a culpa me paralisa. É como um carro rodando no lamaçal. Ele não sai do lugar. Ele faz força, faz barulho, mas só está afundando. Quando eu olho para frente, eu vou ter algum resultado. E aí, pensar... Tem um filósofo, né, pensador, que ele disse o seguinte: não importa o que a vida fez de você. O que importa é o que você fez. Faz a panela de pressão, beleza. A vida fez de você. Viu? Olha que coisa. Não importa o que a vida fez. O que importa é o que você vai fazer com isso. E aí o conceito, né, do princípio libertador, do amor exigente, cai como uma luva para essa frase, né? Olhar para frente. Eu aproveito meus erros, eu aproveito as dificuldades, mas como aprendizado.
e não como uma corrente que vai me prender no passado. Princípio número 6, influenciador. Comportamentos influenciam a mim e aos outros. E aí é pensar assim, se eu não estou falando de um comportamento em família, né, meu com meu filho, meu com a minha esposa, da minha mãe comigo, para quem que eu posso ter esse comportamento que influencia? Ora, por os meus outros grupos que eu participo, até o próprio grupo do Amor Exigente, mas eu tenho o grupo do trabalho profissional, né? Eu tenho o grupo do Amor Exigente, eu tenho o grupo de amigos, né? O que aconteceu? E aí eu pensar que eu convivo com pessoas, é uma reflexão que eu trago para vocês, né? Eu convivo com pessoas e ambientes que estão de acordo com os meus princípios. Gente, essa é uma pergunta que a gente sempre faz para quem vem pela justiça terapêutica, sabe? A justiça terapêutica, nós recebemos, e sobriedade também, né? Nós recebemos muitas pessoas que a maioria das vezes têm más companhias, quando elas não são a má companhia, né? E aí essa reflexão é, você sabia que você é a média das 5 pessoas que você mais convive? Né? Que tipo de pessoas você está convivendo? Né? Você vai ser a média. Então, quem são as suas amizades? Né? Que tipo de grupo você frequenta? Né? O que você tem lá de grupo de WhatsApp? Que mensagens que você troca? Que postagens que vocês trocam? Né? São reflexões para a gente perceber que todo esse tipo de comportamento vai influenciar na pessoa que eu sou. Agora, a partir do 7º, são os princípios da ação. Eu primeiro preciso pensar na tomada de atitude, né? Na avaliação. Aqui, minha gente, no grupo, quando a pessoa é solo, quando a pessoa é solteira, ela já está, desde o começo, querendo trabalhar alguma dificuldade que ela tem encontrado na vida dela e que ela se propôs dentro do Amor Exigente, né? Ela está trabalhando isso nos 6 primeiros meses e aqui, a partir do 7º, nós vamos facilitar e eu não quero dizer que nós vamos promover ou ajudar, mas nós vamos orientar e dar aquele start na tomada da atitude, né? E aí é avaliar a situação, né? Trocar ideias, planejar, conversar mesmo, né? Durante as partilhas, pedir o retorno para ter uma atitude que seja firme, coerente e que não volte, né? Tem que ser algo consistente. O 8º princípio, esperançador. Esse é maravilhoso também, porque ele reverte todo o conceito dessa palavra, né? Quando se fala crise, a sensação é algo negativo, algo ruim, algo que vai abalar todas as estruturas. Meu Deus, essa crise. Mas para o Amor Exigente, não. Para o Amor Exigente, crise é bom. Olha que coisa maravilhosa. Onde que ia ter uma sacada dessa, se não no nosso grupo, né? E aí pensar que depois da tomada de atitude vai ter a precipitação de uma crise. Só que uma crise bem administrada, né? Que vai criar oportunidade para uma mudança, para algo melhor. E vamos falar a verdade? Quantas mudanças positivas nós já não conseguimos através de uma crise? Né? Se formos pensar, fazer um retrospecto na vida, eu digo até que as mudanças mais importantes da minha vida foram geradas por crises, né? Inclusive, a minha conversão aqui e a minha participação assídua no Amor Exigente, né? Num momento de dificuldade pessoal, né? Mas que trouxe para mim essa evolução e esse caminho, né? A trilhar um projeto de vida, né? Como profissional e como cidadão, e como ser humano também, né? Então, eu agradeço as crises bem administradas, né? E aí, sempre lembrando do Defiforex, né? Que é o nosso remedinho padrão, né? E aí não tem muita mudança, né? É isso mesmo, é definir o alvo, é fixar prioridade, é formular o plano de ação e é executar. Mas para o procrastinador aqui, meu Deus, é difícil, viu? Precisa bastante grupo de Amor Exigente, precisa bastante partilha, precisa bastante meta.
E é por isso que o grupo tem que ser semanal mesmo, e por isso que nós temos que cobrar, né? Metas bem definidas, objetivas e cobradas, senão não funciona. O que mais? Eu separei aqui, gente, algumas situações de crise, né? O que uma pessoa solo, uma pessoa solteira, que tipo de crise que a gente pode pensar? Porque nós não vamos falar de filho adicto, nós não vamos falar de codependência, nós não vamos falar de comportamentos inadequados do marido, da esposa, não vamos. A pessoa mora solo, né? Mas a gente vai ter, por exemplo, olha só, relacionamentos tóxicos ou disfuncionais, um namorado, né? Que pode ter ali, gerar uma crise na pessoa, né? Nós vamos ter problemas no trabalho, né? A pessoa que está enfrentando dificuldades no trabalho, ou por procrastinação, ou por preguiça, ou por falta de estudo, né? Ou perdendo a hora. Nós vamos encontrar problemas de saúde, né? Doenças, maus hábitos em geral, né? Procrastinação, excesso de internet, compulsão, gente, por videogame. Vocês não têm ideia de quanto de jovens adultos, né? Maioria homens, né? Que são viciados em videogame, né? Compras, aplicativos, rede social, WhatsApp, né? Codependência emocional, agressividade, raiva. Nós temos também, através da justiça terapêutica, atendido pessoas que são encaminhadas por conta da Lei Maria da Penha, que são o quê? Basicamente, pessoas do sexo masculino que praticaram algum tipo de agressividade, né, em casa, contra a esposa, contra a mãe, contra a filha. E aí essa pessoa tem o quê? Impulsividade e agressividade. Então eu vou precisar mostrar para essa pessoa que a crise que ela gerou e trouxe ela na barra da justiça, né, as barras da justiça, e no grupo, pode ser aproveitado como uma oportunidade. Olha só, a pessoa passa a sorrir. Não vai ser tão ruim. É uma oportunidade que eu posso aproveitar para sair daqui melhor, né? E aí, gente, só para passar rapidinho, princípio apoiador, que é o grupo de apoio. Nem tem muito o que falar, né? Esse é maravilhoso. O grupo semanal, reunião de 2 horas, todo mundo lá sorridente, é maravilhoso, não tem como mudar uma vírgula, né, em relação a esse princípio. O cooperador, né? O que é importante? Por que ele é importante? Porque ele cria vínculos, né? Então, cooperar, valorizar atividades conjuntas. Ué, mas você não tem família, você é solo. Sim, mas eu tenho grupo de apoio, eu tenho grupo de amigos, eu tenho um grupo de WhatsApp, eu tenho vários grupos onde eu posso cooperar, fortalecer meus vínculos e aí criar esse amigo do peito, do Milton Nascimento, né, que é igual um parente, igual família de sangue, tá bom? Aí, o 11º, que é o organizador, eu adoro esse, porque como procrastinador que está em recuperação, eu preciso muito dessa exigência na disciplina, né? Ordenar, organizar a minha vida. Então, eu coloco sempre assim para as pessoas, né? Solo. É o princípio que trabalha a resistência à frustração. Não é o que eu quero fazer, é o que eu preciso fazer. E eu tenho que ter prazer em cumprir a obrigação, pelo simples fato de ser uma obrigação a ser cumprida, né? Através da adoção de regras e limites. Então, ordem, organização, higiene pessoal, cuidados com a saúde. Gente, vocês não têm ideia como os homens, de um modo geral, são descuidados com a saúde. Não fazem exames preventivos, não fazem o exame de toque, né? O homem é muito relaxado. E aí a gente pode, dentro das metas, sugerir. Você tem feito exame? Você já foi fazer o seu exame? Qual foi a última vez que você foi ao médico? Metas. A gente usa meta. Mas o que é isso? Exigência na disciplina pessoal, né? Não precisa ser só a disciplina que a pessoa impõe lá na casa dela, para o filho, para a filha. É a pessoa consigo mesmo. Que mais? Horários fixos para dormir, para acordar, horário para refeições,
ingerir alimentos saudáveis, em quantidades compatíveis com o seu biotipo, e evitar excesso de rede social, de série de televisão, que é um vício terrível hoje em dia, maratonar a série de televisão, e o WhatsApp, né? Isso tudo tem levado as pessoas para um desequilíbrio. Por fim, gente, o último, princípio compensador. Eu não vou falar aqui de amor assim, de um modo familiar, né, para a família. É claro que quando a gente está tratando do grupo da família, é dito que o 12º princípio ele está presente em todos os outros 11, né? Porque tudo tem que ser feito com amor. Aquele amor que educa, aquele amor que exige, mas com amor, né? Mas aqui para a pessoa solo, o que eu falo, né? Qual que é o conceito? Não é o amor sentimental. É o amor que vai me fazer, é o amor comigo mesmo, né? Que vai me fazer uma pessoa melhor, mesmo que eu, a princípio, passe por alguma dificuldade, por uma adaptação, né? Tudo que eu venho aplicando na minha vida através do programa é feito com amor? Ou eu tenho agido por autoafirmação, por vaidade, por competitividade, por busca de status no grupo, ou por ressentimento, né? É preciso me respeitar e amar para que eu possa compartilhar com os outros. O amor começa consigo mesmo, né? Tem que ter o amor para poder entregar ao próximo. E aí, gente, só para finalizar, eu sempre digo, né? O amor para os gregos, ele é que nem o café na cafeteria, né? Tem café expresso, macchiato, latte, cappuccino, né? Para os gregos, não existia só um amor, como é colocado para a gente modernamente. Existiam 6 tipos, né? E aí, o eros, que é esse amor da paixão, do desejo, era o menos importante. Eles davam muito mais importante para o amor chamado de filia, que é o amor da amizade. Eles davam muito mais importância para o amor filântia, que é o amor próprio, a autoestima, a autocompaixão. E eles davam muito valor para o amor ágape, que é o amor altruísta, que no cristianismo é a caridade, caritas. Olha que bonito. Então, com essa última reflexão, né, desse amor ágape, que inunda aqui as reuniões do Amor Exigente, eu termino a minha explanação aí, agradeço a atenção de vocês aí. Excelente. Olha, se a gente mandar as pessoas pedir para as pessoas levantarem as mãozinhas para ver quem se enxergou na sua palestra, vai ter muita mãozinha levantada, muita mãozinha levantada. Incrível, muita assertividade e você ter pensado da gente sair um pouco, né, desse processo, porque, em primeiro lugar, eu descobri hoje que eu sou envelhecente também, apesar dos meus 64 anos, porque a envelhecência ela vai dos 45 aos 65. Então, é a geração sanduíche entre a idade adulta e a velhice. Eu tenho que aproveitar porque eu tenho mais um ano de envelhecência. Obrigada por essa descoberta. Você traz para a gente, né, a coisa do projeto de vida. E eu me vi muito, muito, muito nas suas colocações, porque realmente chega um ponto que muitas pessoas elas não estão mais vivendo a situação família, né? Ou ainda não viveram, ou já estão num outro processo. Eu não me incomodo de falar um pouquinho de mim aqui, porque eu faço meio um livro aberto, né? No início eu não conseguia dizer que eu era do Amor Exigente. Hoje em dia, se eu pudesse sair com uma bandeirinha, uma faixinha assim, escrito Amor Exigente, eu sairia, porque vai que alguém fica querendo saber o que é isso, e eu ia poder começar a falar sobre Amor Exigente, né? Então, assim, no meu processo de vida, depois que os meus filhos se casaram, né? Apesar de eu ter um companheiro, a gente decidiu que cada um mora na sua casa. Então, quando você falou de independência, liberdade, privacidade, paz, não é que a pessoa que esteja casada ela não vai ser feliz ou a que esteja sozinha não vai ser feliz. São escolhas que a gente faz na nossa vida. Mas eu descobri que essa palestra ela foi para mim porque eu me encaixei em muitas coisas que você foi falando.
e foi de muita criatividade, assim, de muita leveza, você trazer para a gente refletir os princípios do amor exigente dentro dessa visão. Na verdade, eu sou divorciada, né? Então, muitas pessoas falam assim, às vezes, para mim, mas você mora sozinha, como se fosse assim. Em primeiro lugar, que queriam tirar, as minhas amigas queriam me tirar da minha casa, porque a família foi indo embora e a casa ficou com espaço que talvez não fosse mais necessário. Eu falei, olha, já pensou se na pandemia eu tivesse aceitado morar no loft, como eu estava pensando? Eu fazia quase que uma corrida dentro de casa, né? Porque eu não podia estar saindo. Então, assim, a vida ela tem que ser decidida pela pessoa, né? E quando você faz esse trabalho de justiça terapêutica, sabe, Carlos, e trazendo a sua vida, eu não ia falar da nossa procrastinação, mas, assim, foi onde a gente se identificou nas nossas conversas, né? Eu ainda tenho muito disso e tenho trabalhado muito no amor exigente para fazer essa mudança, porque não é só aquilo que a gente não gosta de fazer que a gente vai procrastinando. Eu descobri que até as coisas que eu gosto de fazer, eu vou deixando para o final. Gente, vocês vão achar que eu não sou normal. É como se fosse um desafio para mim. Eu estou deixando ali, mas eu vou dar conta, eu vou conseguir. Outro dia me pediram para fazer uma palestra no grupo de Recife e eu já sabia daquilo há algum tempo. Era para falar numa terça-feira. Eu virei de sábado, fui dormir 5 horas da manhã no domingo, porque é ali que veio minha criatividade e a minha energia para eu fazer. Eu acho que isso não é normal. Mas, assim, ao mesmo tempo, que bom que eu estava sozinha em casa, ninguém ia reclamar que eu estava com a luz acesa, né? Tem algumas vantagens da gente ficar sozinha em casa, a porta do banheiro fica aberta, o rolo de papel higiênico nunca vai acabar, aquele docinho não, que agora eu estou de dieta, mas aquele docinho que eu deixava na geladeira não vai ser comido por ninguém, né? E é o que você falou hoje em dia, e a Maria Ivanilda trouxe também, os laços, eles são mais do que sanguíneos, né? Nós temos amigas e irmãs, amigos e irmãos, né? Pessoas que a gente está adotando na nossa vida. A gente tem uma mãe, né? A dona Mara, que a gente adotou como mãe dentro do amor exigente, e ela adotou todos nós, né? Então, Carlos, assim, eu queria te agradecer muito. E eu não sei se a gente podia estar falando disso, não, mas eu me enxerguei um tanto num livro que fala que é a arte de viver sozinha e adorar. Quando eu li esse livro, eu me enxerguei muito nele. Ele já foi traduzido para várias línguas. Eu não sei falar o nome dela, é Jane... Eu não me lembro sobre o nome dela. Mas, assim, quando eu fui lendo, eu fui me descobrindo, porque a pandemia me deu até a oportunidade de ficar 2 anos dividindo o mesmo espaço, porque a gente meio que caiu de paraquedas. E aí, um dia, eu disse para o meu companheiro assim, amor, se a gente quiser fazer sobreviver essa relação, a gente tem que continuar cada um no seu espaço. Eu não vou deixar de amar você, mas eu preciso continuar tendo meu espaço. E enquanto a gente tiver energia, enquanto a gente tiver metas na nossa vida, enquanto a gente puder fazer as coisas por conta própria, esse solo, ele ajuda muito a gente. Eu vejo que a gente que mora sozinha acaba, assim, buscando mais amizades, fazendo mais trabalho voluntários, fazendo mais cursos, né? Buscando se ocupar com coisas assim que... Por exemplo, esse final de semana eu estou tomando conta do cachorro da minha filha. 5h30 da manhã já estava claro, a gente saiu para passear. Eu acho que se eu tivesse com outra pessoa aqui, ninguém ia entender porque que 5h30 da manhã eu estava caminhando na praia com um cachorro, né? Não vou dizer que tem tudo vantagem o tempo inteiro, mas que a gente consiga trazer, Carlos, esses 12 princípios na sua visão e que o próprio amor exigente, enquanto lá em cima, né, o pessoal que elabora a parte escrita, né, assim, que traz, né, tudo documentado, possa também essa visão. Por quê? Porque a gente tem muitas pessoas que não são só as divorciadas, as viúvas e as solteiras que optaram por ficar solteira depois de já ter construído coisas na vida, mas é o que você falou, aquelas que estão iniciando. E o amor exigente precisa de pessoas novas, precisa de renovação, precisa de pessoas com gás que deem continuidade a esse trabalho, né? Muita gratidão, eu fiquei assim encantada e te agradeço muito. Que bom que a sua procrastinação não foi maior do que a sua vontade de estar aqui com a gente hoje. Muita gratidão. Gratidão, Carlos. Tocou muito na minha vida também e uma dificuldade de dividir meu tempo.
como eu falei no início, no Jogo do Brasil eu estava fazendo trabalho, não estava nem aí. Ó, Lu, sapateiro não está além do seu sapato. Vou É levar isso aí, comigo. muito boa. Bom, queridos, queridos e queridas, o espaço agora está aberto para quem quiser contribuir, para quem quiser falar um pouquinho, trocar aqui com o Carlos. Cacilda também tem aqui no chat, né, alguns comentários muito bacanas que fizeram aqui. Sim, Luciana. Na verdade, não tem pergunta, mas comentários, muitos comentários, dizendo que muito boa explanação, muito bom para todos nós, e não só para os que vivem sós. Outro comentário, agradecimentos monte, várias pessoas agradecendo, obrigada pela brilhante palestra, um novo olhar para as pessoas e para os princípios. Excelente, está me ajudando muito. Muito lindo, um novo olhar sobre as pessoas e sobre os princípios. E como ele falou no início, a gente sempre volta para as famílias e para as pessoas que têm um desafio na sua família. Então, ele adaptou os princípios a nós que vivemos sozinhos, porque eu também vivo sozinha, muito, mas muito, muito, muito inteligentemente, viu, Carlos? Vejo que tenho muito a aprender, outra pessoa comentou aqui no chat. Excelente explanação, muito bom conhecer diversos lados das pessoas, né? Abordagem muito interessante sobre os princípios. Quem agora está só, filhos crescidos, cuidando das suas próprias vidas, às vezes pode não encontrar mais razão para frequentar os grupos, pois aí estão bons motivos. E eu hoje, Carlos, conversei com 2 pessoas viúvas que estão muito tristes na vida, que a vida não tem sentido, que estou muito... Então, eu quero muito que elas assistam essa domingueira gravada, sabe? Porque vai trazer esperança para essas pessoas. Porque, estando sós, parece que não vem motivo para viver. Então, agora elas vão ver, com certeza, lindos motivos. A outra pessoa disse, que reflexão, Carlos. Não havia pensado nesta demanda. Quantos de nós se surpreendeu com esse novo olhar do amor exigente? Muito bom. Parabéns, está me ajudando muito. Tá, são essas as observações. E eu quero lembrar, Carlos, que nós do Sempre é Tempo, a Maria Vanilda, a Gilza, a Rosa, com frequência participam do Sempre é Tempo. E deve ter muitas outras pessoas também que se identificaram muito com o que você falou, porque o Sempre é Tempo é um grupo nesse formato que você disse, sabe? E nós crescemos e refletimos sobre nossas vidas, sobre a nossa solitude em todas as reuniões. Muito obrigada, e parece que a Maria Helena tem a mãozinha levantada, né, Luciana? Tem sim. Essa questão da gente estar preparado para receber nos nossos grupos os solteiros, as solteiras e os que ficaram solteiros, né? Ficaram viúvos, se separaram, né? E coisas desse tipo. Nós temos que estar preparados, sim, até para motivar essas pessoas a um novo olhar, começar a ressignificar, né, esse estar sozinho, né, que é diferente de você estar solitário, né, de você estar na solidão, né, é a solitude, né, não é a solidão. E começar a gostar de você, né? Até a Rosa deu uma dica boa aqui de leitura, é buscar isso, buscar olhar para você e curtir, né? Vamos lá. Maria Helena, Luciana, querida. Oi. só um pouquinho. Beta Rocha pediu que o Carlos comentasse um pouco mais sobre a justiça terapêutica. Caso não dê tempo, Carlos, já tivemos uma domingueira sobre esse tema, né, Luciana e Rosa? Que deve Tivemos, estar... sim. Vamos Está voltar. gravada. Mas se o Carlos tiver tempo, falar um pouquinho mais, logo após a pergunta da Maria Helena, né? Isso aí.
Maria Helena, pode abrir seu microfone, por favor. Abriu. Abriu? Queridos, Sim. lembrando que a domingueira está sendo gravada, tá? Depois que a gente entrega esse arquivo pronto para a federação, não tem como editar, tá? A gente não pode tirar a sua pergunta. Então, cuidado, né, com a pergunta e com a questão que vai trazer. Eu sou a Marilena, aqui de Iracemápolis, faço parte do grupo Graça de Limeira, e eu achei muito interessante essa abordagem dele, no qual ele falou com as pessoas que vivem só. Agora, assim, e me veio, assim, de repente, assim, deu um start, né? De falar também por que as pessoas não montam um grupo, né, de pessoas que têm uma vida funcional, né, que eu quero dizer normal. Nem eu não tenho problemas com nada, né? E aí eu fiquei pensando nessa forma, porque ele já conseguiu, né? E parabéns, porque foi muito boa, e parabéns também para a Evanilda, né? Que ela falou muito bem. Então, gente, eu achei importante isso também, olhar para aquela família, porque eu estou aqui, né? Estou pensando em estudar mais e buscar mais, abranger mais. E eu faço parte de várias entidades, essas coisas assim. E, no caso, eu aprendendo, eu posso levar para a pessoa, mas como eu não vivo, como eu vou estar perante essa pessoa? Né? Só pode falar, como ele disse, quem está sozinho. E a minha família é funcional. Então, como eu vou conversar com essas pessoas? Essa seria uma das grandes dúvidas minha que ficou aqui, me martelando. Mas tudo bem, gratidão, gente. Obrigado por me ouvir. Eu não entendi se a Maria Helena fez uma pergunta ou se ela fez um comentário. Também. Eu também fiquei em dúvida. Eu vou falar da justiça terapêutica. Sim. Tá? É pergunta. Então, deixa eu só ver se eu entendi, Maria Helena. Você quer saber, assim, uma pessoa que vive na família, que é funcional, que é um voluntário do amor exigente, mas você quer saber como você consegue se comunicar com pessoas que vivem sós e que vão estar participando do grupo. É isso? Não, é assim, no caso, como que eu vou me comunicar com aquela pessoa que é funcional, está levando o amor exigente, ou então montando um grupo também, para falar com ela, se ela tiver algum problema sei lá, algumas coisas com ela mesma. Então, que nem você montou o seu, para quem está sozinho e se sente feliz. E eu penso na família funcional, que seria como levar a elas isso, porque eu sempre pensei assim, eu falei assim, eu não preciso disso, tanto é que eu recebi 4 convites, e depois eu aceitei. Então eu falei, vou ficar, amei, né? Não vou falar que não, amei o amor exigente em tudo. Mas assim, eu olho para mim e falo assim, nossa, está tudo funcionando, como que eu vou fazer uma abordagem para outras pessoas? É isso. Então, obrigada. Obrigado pela pergunta. Eu acho assim que o grupo Amor Exigente, Mariana, ele tem uma amplitude, né? A gente consegue atender uma gama que muitas irmandades, né, NA, o AA, N/A, cada um é focado num público, né, específico, e no Amor Exigente nós conseguimos abraçar, receber qualquer tipo de situação, né? Até pessoas como você que está falando, que vive muito bem, né, na sua família, que não se identifica com com nenhum comportamento inadequado, que se identifica com uma pessoa funcional, né? Mas sempre, Maria Helena, sempre vai ter alguma coisinha que a gente pode aprimorar, né?
o que, que diz nosso cumprimento, né? Como vai você? Cada vez melhor. Né? Então, eu posso estar cada vez melhor, mesmo que esteja tudo no mar de rosas. Né? Eu vou me comunicar com essas pessoas que não se identificam com nenhum comportamento inadequado, dizendo para elas, olha, o Grupo Amor Exigente, ele tem uma responsabilidade social. Né? Nós atendemos as pessoas. Como, por exemplo, nós fazemos esse serviço da justiça terapêutica, né? Que são pessoas encaminhadas. Então, venha participar do grupo, porque você vai estar também cumprindo a sua responsabilidade social, né? É como o nosso logotipo, né? Uma mãozinha vem recebendo, mas a outra mãozinha vem trazendo. Então, venha você trazer algo para o nosso grupo, né? Eu acho que é uma forma de abordar as pessoas. E só para assim, esclarecer, eu participo de vários grupos aqui no Vale do Paraíba, né? A gente está com muitos grupos novos aí, inclusive o último grupo é o de Cruzeiro, que a gente está para lançar aí, é uma regional que está bem movimentada, né? E aí, não é que são grupos específicos para pessoas que moram solo, tá? É que eu identifiquei nesses grupos uma quantidade muito grande, mas elas participam como todos os outros, né? Não é um grupo específico. Né? É que a gente percebendo que tem um número expressivo de pessoas nessa situação, a gente coloca dentro da palestra sempre um toquezinho que também contempla essa pessoa, né? Para ser bem pluralista, para atender e chamar a atenção de todo mundo. Tá bom? Obrigado pela pergunta aí. Justiça terapêutica. Vamos lá, rapidinho. É um convênio que o Ministério Público fez com o Amor Exigente, é um convênio estabelecido, assinado, né? Foi o doutor Miguel Tortorelli que assinou, né? E isso tem sido renovado. Então, o que é? Pessoas que se envolvem com problemas judiciais, né? Infrações de pequeno potencial ofensivo. Nada grave. Então, não entra roubo, não entra tráfico, não entra homicídio, não é nada disso. É a pessoa que dirigiu embriagado, é a pessoa que fez lá uma ameaça, a pessoa que fez um desacato, é a pessoa... infrações sem gravidade, que não tem perigo. O cidadão não é perigoso. Né? O que a justiça faz? Você vai cumprir parte da sua pena frequentando o Grupo Amor Exigente por 5 meses, por 3 meses, por 4 meses. E aí a pessoa chega lá no grupo, com a intimação, o voluntário carimba lá no verso e assina, e a pessoa, uma vez por mês, tem que ir lá no fórum mostrar que está participando do grupo. Né? Então, tem sido um sucesso aqui no Vale do Paraíba. Um sucesso. Primeiro, porque o Judiciário e o Ministério Público adoram o nosso grupo. Eles são garotos propaganda. Juiz, promotor, os próprios advogados fazem propaganda. Que maravilha, mudou a pessoa. Né? Segundo, porque a gente realmente cumpre essa nossa função social, gente. A justiça não tem para onde mandar esse pessoal. Né? E que é um lugar melhor para a pessoa ter pontualidade, respeito, aprender princípios do que o nosso grupo. Né? Só o fato da pessoa ficar sentadinha lá 2 horas, na hora da partilha, ela esperar a vez dela para falar, ela tem o tempo para falar, quando termina o tempo, ela tem que parar. Isso já vai organizando a cabeça, organizando a maneira da pessoa de se comportar na sociedade. Né? Então, a reunião do Amor Exigente em si, por si, ela já é uma organização que muita gente não teve acesso na vida inteira. Né? Esse hábito que a gente tem na reunião, né, de esperar o outro terminar para falar, nós não falamos todos juntos. Nós esperamos uma vez. Então, tem regra, tem ordem, tem o crachá. Então, tudo isso, para uma pessoa que está em conflito com a lei, que chega encaminhado, aumenta a autoestima, porque ali ela chega, ela recebe um abraço, ela é bem tratada, né? A pessoa sai diferente. Ela pode não gostar no primeiro mês, mas todas que eu tenho presenciado, passou o final da medida, elas agradecem. Gente, eu tenho pessoas que continuam voltando na reunião. Encerrou o tempo, não é uma nem duas, não. A pessoa fala, não, agora eu venho porque eu gosto. Né? Acho que eu respondi, né?
Perfeito. E a vida, né, Carlos, ela é feita de curvas, como diz a Dorô do Amor Exigente. Então, a gente não sabe o que a gente vai encontrar. Então, cada vez que a gente colocar os princípios na nossa vida, que é uma metodologia que não é para a gente decorar, é para a gente vivenciar isso, que é a beleza do amor exigente, a gente vai se fortalecendo para viver os momentos que a gente precisa viver, dizer os nãos que a gente precisa dizer e os sims também, né? Muito bonito quando você colocou também o 12º princípio, trazendo para esse amor próprio. Se a gente não se amar, como é que a gente vai dar esse amor para o outro, né? Então, sempre a gente vai encontrar alguma coisa que a gente pode estar melhorando. E gratidão a Helena, que mesmo assim está dizendo sim para o amor exigente e está lá doando ouvido, doando tempo, né? E a gente vai fazendo essa troca. Na Justiça Terapêutica, eu coloquei a palestra do Fernando, que ele fez no dia 7 de agosto, sobre responsabilidade social e justiça terapêutica. Então, seria importante que a pessoa, de repente, volte lá no YouTube e escute. Gente, eu preciso anunciar para vocês a nossa próxima domingueira antes das considerações finais do Carlos. Semana que vem, nós vamos lá para o Uruguai. Nós vamos ouvir a Mônica Barrios, e ela vai falar sobre as famílias e o grupo de apoio. Quando o Carlos falou sobre agora as pessoas que ficam voltando, quer coisa mais bonita do que esse pertencimento? Quantos de nós foi a primeira reunião e a segunda e falou, nunca mais vou voltar, e só por hoje continua voltando, e a gente continua voltando e continua voltando, sabendo que é um lugar onde a gente é bem recebido, onde a gente é acolhido, onde tem alguém que nos escuta e onde tem alguém que se assemelha com a nossa situação e que, de repente, mudou a vida e melhorou, né? Então, semana que vem, nós vamos estar com a nossa domingueira internacional. Carlos, gratidão, o microfone é seu para as considerações finais. Depois eu passo para a Lu, por favor. Só gratidão, só dizer a vocês que eu estou muito honrado de ter vindo. A Rosa realmente ela teve que insistir um pouquinho, mas eu explico para vocês que, apesar de não parecer, eu sou tímido. Eu resisto um pouco de me expor assim, sabe? Eu tenho essa característica. Mas aí, gente, deu o microfone na mão, passou 3 minutinhos, eu não largo mais, né? Mas eu estou muito feliz de estar aqui. Eu quero agradecer a todos, né? Os companheiros, companheiras aí que me assistiram, aos companheiros aqui do Vale do Paraíba, o Fernando, meu padrinho querido aqui de Pindamonhangaba, né? Sem ele eu não estaria nessa proposta maravilhosa, né? De qualidade de vida aí. E agradecer vocês realmente por me acolherem assim tão bem. Vocês fazem parte da minha vida e eu sei que vai ser para sempre, né? Eu posso dizer que eu tenho essa irmandade, né? Esse grupo de apoio assim no meu coração e eu não me vejo mais fora de um grupo de apoio, de uma sala de amor exigente, né? Já faz parte da minha vida esse grupo de apoio. Então, só gratidão mesmo. Obrigado. Gratidão, Carlos. Muito bom estar com você hoje, trocar com você tanta experiência. E vamos falar de congresso. Esse congresso que será a grande oportunidade do nosso grande abraço, né, gente? A gente vai encontrar ali depois de tanto tempo. Abriu aí a tela? Eu acho que abriu, né? Abriu? Muito bem. E hoje, gente, o Tiago está trazendo para a gente aqui nesse vídeo curtinho a Black Friday do Congresso. Olha que legal. Quem fizer a inscrição até hoje, eu acho que esse vídeo tá no ar já tem uma semana. Então, quem fizer a inscrição hoje vai ganhar 2 presentes do Congresso. Um será o acesso a todos os webinars da Federação. E o segundo presente, 1 ano de assinatura da revista aí. Então, são 12 edições virtuais da revista aí. Vamos ouvir aí o nosso querido Tiago falando sobre o Congresso. Eita, o arquivo está carregando. Vamos lá, arquivo. Eita, mudou.
Acho que a gente não vai conseguir ouvir o Tiago. Eu acho que não vai rolar o Tiago, viu? Mas, de qualquer forma, essa é a Black Friday, tá? Ah, ele aí. Ah, conseguiu. Vamos lá. Lu, tá sem som. Ficou sem som, né? Olha só, o mais importante, gente, o Tiago está trazendo justamente essa notícia para a gente, tá? Esse presentão aí do Congresso. Então, quem fizer a inscrição até hoje, né, dia 27, vai ter, então, acesso, vai ganhar esses 2 presentes. O acesso a todos os webinars da federação, que eu nem sei quantos são, gente, são muitos, né? A federação fez muitos. E 1 ano de assinatura da revista aí, mas está valendo só para hoje, tá, gente? Então, agora, queridos, passando, então, a palavra para a nossa querida Maria Ivaneide, não é isso? Eu acertei. Ivanilda, desculpa, para fazer a nossa oração final e assim encerrar a reunião de hoje. Mais uma vez, agradecendo por estes momentos tão preciosos e tendo a certeza de que essas palavras da nossa oração fazem parte das nossas vidas em todos os momentos. Vamos prestar muita atenção em cada uma das palavras e fazer com toda a força do nosso coração. Eu seguro a minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria para distinguir umas das outras. Força, fé e alegria. Gratidão, gente. Até a próxima domingueira aí.